Olá, amigos e amigas. No vídeo de hoje estaremos abordando sobre o que você entende de férias, quais são seus direitos. Isso tudo será abordado justamente nesse vídeo. Nós estamos aqui com o advogado Luiz Antônio, que vai nos explicar um pouco sobre férias. Onde e quando surgiu esse direito? Esse direito de férias, ele surgiu no final do século XIX. Na Europa, começou a surgir esse direito de férias. Inicialmente, na Dinamarca, passou a conceder esse período de férias, inicialmente aos trabalhadores domésticos. E em 1872, a Inglaterra adotou esse direito também para algumas indústrias. E só mesmo em 1919, com a primeira conferência da OIT, Organização Internacional do Trabalho, é que esse direito passou a ser reconhecido internacionalmente. No Brasil, tem uma legislação específica? Sim, na década de 20 já começou a ter uma legislação de férias, mas ela só foi reconhecida mesmo a todas as categorias profissionais com a instituição da CLT em 1943. E a partir daí, diversas leis foram surgindo e em 1988, com a Constituição Federal, esse direito passou a nível constitucional. Consta na Constituição da República o direito de férias, com um detalhe, com um acréscimo de 1/3 na sua remuneração, inclusive. O que é direito de férias? Direito de férias é o direito que todo trabalhador empregado tem de descansar após um período de 12 meses de trabalho. Isso é necessário até para uma questão de liberar aquele estresse do trabalho que todo mundo sabe que é uma carga inevitável, né? Então, todo trabalhador empregado tem esse direito de gozar 30 dias de férias após 12 meses de trabalho. Além da previsão constitucional, as férias são, como eu já disse, são previstas na CLT, no artigo 129, e os seguintes, e as regras do gozo das férias são tratadas nos artigos seguintes, artigo 130 até o 132 da CLT. E ali disciplina toda forma de gozo das férias, além da Constituição. O que é férias proporcionais? As férias proporcionais são aquelas férias que não chegaram a ser adquiridas no período aquisitivo. Então, não completou o período aquisitivo, mas elas não são gozadas. Geralmente são remuneradas. Geralmente. Por quê? Porque o contrato, às vezes, cessou antes de terminar o período aquisitivo, ou a empresa interrompeu as suas atividades, ou algum outro motivo. Então, neste caso, as férias são ditas proporcionais. Veja que o trabalhador não perde o direito às férias pecuniárias, ou seja, a remuneração. Mas, logicamente, se há, por exemplo, a rescisão do contrato de trabalho, se há a cessação do contrato de trabalho, se ele foi demitido injustamente ou se ele pediu demissão, logicamente ele não vai ter a oportunidade de gozar essas férias. Então essas férias serão remuneradas proporcionalmente ao tempo trabalhado. Então, nessa empresa que eu trabalho, você não consegue acumular as férias, né? Você tem um prazo de até 10 meses, a partir de 10 meses você pode estar tirando as férias. Então, anualmente eu tiro essas férias. Eu tirei em novembro do ano passado e a minha férias já está agendada para novembro desse ano de novo. Há possibilidade do trabalhador perder o direito de férias? Na verdade, o trabalhador ele tem o seu direito, né? Ele trabalhar durante 12 meses e durante esses 12 meses ele tem o seu período de férias, né? Eu trabalhei os 11 meses e quando eu vi que não estava dando mais para mim na empresa, né? Trabalhei na RIP, né? Na Bahia, então eu pedi demissão. Sim, há vários casos. No caso de faltas injustificadas, ele perde parte do gozo das férias.
no caso dele estar fora da empresa, recebendo salários por mais de 30 dias, né? 30 dias recebendo salário sem trabalhar. E há casos também em que, se ele tirou uma licença devido a acidente de trabalho, devido a auxílio-doença, por mais de 6 meses, ele vai perder aquele direito a férias. Veja que, neste caso, o período aquisitivo passa a ter uma contagem nova, passa a ser recontado a partir do retorno ao trabalho. No caso dele estar afastado por mais de 6 meses por acidente de trabalho ou por doença, por auxílio-doença. Como pode ser a concessão das férias? Eu sei que todo funcionário que trabalha pelo menos 12 meses no ano, ele tem direito a 30 dias de férias. Sei também que, dependendo da idade, se for menor de 18 anos ou maior ou mais de 50 anos, ele não pode ter as férias fracionadas. Do contrário, essas férias podem ser fracionadas em 2 também durante o ano. Mas todo funcionário tem direito a 30 dias de férias se ele trabalhou 12 meses do ano. As férias, elas devem ser concedidas avisando o funcionário com antecedência mínima de 30 dias e deve ser comunicado com 30 dias de antecedência. O pagamento deve ser feito com 2 dias úteis, que antecede o início das férias. Para menores de 18 anos, elas devem coincidir com as férias escolares, e concedidas de uma só vez, não pode ser fracionada. E aos maiores de 50 anos também não podem ser fracionadas. Elas devem ser concedidas em um único período. Mas aos demais empregados, elas podem ser fracionadas até em 2 vezes, e cada período nunca inferior a 10 dias. No caso também, os membros da mesma família que trabalham na mesma empresa poderão gozar férias no mesmo período também, desde que já adquiridas as férias, né? As férias devem começar nos dias úteis. O funcionário deve ser avisado com 30 dias de antecedência. As anotações dessas férias obrigatoriamente devem constar da carteira de trabalho do funcionário, da mesma forma dos registros que a empresa mantém sobre o funcionário, que antigamente se falava que era livro de registro, ficha, hoje é tudo digital. E tudo isso constando nos registros do funcionário e avisado com antecedência mínima de 30 dias. Em relação ao valor, não. A gente sempre recebe, a política da empresa é assim, a gente sai de férias já recebendo né, as férias. Eu tenho a opção de escolher entre 30 dias e 20 dias, eu tenho essa opção. Né? Como eu tiro as férias em novembro, em novembro tem a sazonalidade do Black Friday com relação ao comércio, então eu sempre tiro 20 dias, mas isso é opção minha. O trabalhador pode vender suas férias, e o que é abono de férias? O trabalhador pode vender parte de suas férias, ou seja, ele só pode vender 10 dias de suas férias, 1/3 delas. Isso é previsto para não desvirtuar a finalidade das férias, que é realmente o descanso. Então a lei prevê que ele só pode vender 10 dias de suas férias, não mais do que isso. E o abono tem a ver com a mesma pergunta. O abono de férias ou abono pecuniário, é aquela remuneração que ele recebe por esse trabalho desses 10 dias trabalhado. Além das férias, os 30 dias de salário, mais 1/3, ele recebe os dias trabalhados como abono pecuniário. O que é férias coletivas? Férias coletivas é quando uma determinada empresa, por uma dificuldade ou por conveniência do seu trabalho, há necessidade de parar as atividades, ou também época festiva, que não convém a empresa funcionar nesse período, ela resolve dar ao funcionário a férias coletiva, ou seja, a todos os funcionários de um determinado setor ou até mesmo da fábrica toda. Essas férias coletivas, ela
tem umas exigências que ela deve ser comunicada com muita antecedência ao Ministério do Trabalho, ao sindicato, deve ter um acordo com o sindicato, deve ter uma comunicação ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, e ela também tem que ter a anuência dos funcionários através de uma audiência, uma audiência com os funcionários para ver se eles aceitam ou não. A maioria aceitando, poderá ser dada férias coletivas. Veja bem, com a anuência do Ministério do Trabalho e Previdência Social e do sindicato. E da mesma forma não pode ser inferior a 10 dias. Pode ser dada em 2 vezes, pode ser dividida em 2 vezes, uma parte em 10 dias, nunca inferior a 10 dias, e outra também em 10 dias, ou os 30 dias, conforme for acordado com o sindicato. Como é feito o cálculo de férias? O cálculo de férias ele é muito simples. Eu vou dar um exemplo. O salário é R$900. A férias é o valor do salário acrescido de 1/3. Então você vai fazer o seguinte: 900 divide por 3 igual a 300. A férias do funcionário que tem o salário de R$900 é R$1.200. Só isso? Não. Ela é acrescida da média das horas extras e de outros adicionais que é recebido pelo funcionário durante o período que ele adquiriu aquelas férias. As faltas interferem no direito de férias? Sim, mas nem todas as faltas. As faltas injustificadas, elas interferem sim. É o que está previsto no artigo 130 da CLT. Veja bem, até 5 faltas não vai interferir no período de 30 dias de férias. Quando a falta passa de 6 a 14, ele vai ter o direito a 24 dias de férias. E se faltar de 15 a 23 dias, só 18 dias de férias. E de 24 a 32 dias de faltas injustificadas, ele terá apenas 12 dias de férias. Então veja bem que mesmo ele faltando mais de 30 dias, ele ainda terá direito a 12 dias de férias. O que é período aquisitivo e o período concessivo? O período aquisitivo é o período que o empregado tem que cumprir de 12 meses para adquirir aquele direito. O direito, até então, existe só o direito a férias proporcionais. Quando vence 12 meses, ele passa a ter o direito de gozo das férias. Esse é o chamado de período aquisitivo. O período concessivo são os 12 meses seguintes, contados a partir do término do período aquisitivo, para que o empregador dê ao empregado o direito de gozo daquelas férias. Ou seja, é o período que ele tem para gozar as férias. E existe penalidade ao empregador que não conceder as férias dentro do período concessivo. Passado esses 12 meses, vencido o período concessivo, o trabalhador passa, ou melhor, o empregador passa a dever as férias em dobro ao funcionário. E por isso as empresas são cautelosas em fazer um plano de organização dessas férias dos seus funcionários para que não tenha prejuízo, né? Desde já, agradecemos aqui ao advogado Luiz Antônio aí pela sua colaboração no trabalho nosso dos alunos do Colégio Tabor. Eu desejo sucesso para vocês, agradeço a oportunidade e fico feliz de ver o interesse de vocês aí quanto a esse assunto que é essencial, que deve ser muito divulgado. Beleza, pessoal? Então a gente espera que vocês tenham realmente entendido quais são os períodos de férias e quais são os seus direitos. E novos vídeos nós estaremos gravando para vocês, para que vocês tenham tanto conhecimento novamente sobre o período de férias, quais são os seus direitos e novos vídeos institucionais que nós estaremos levando para vocês. Período aquisitivo é o período que a pessoa tem nos primeiros 12 meses para ter o direito às férias.
E o período concessivo é o período que o patrão tem para ter o direito de dar as férias para o empregado, sendo que esse direito é do patrão e ele pode dar as férias para a pessoa no momento que ele achar necessário e for melhor para a empresa. Desde que não ultrapasse 2 férias, sim? Exatamente, para que se ultrapassar 2 férias, o empregado tem o direito a receber as férias em dobro, inclusive referente a 1/3. Então se ele ganha, por exemplo, R$900, ele ganharia R$1.800 mais R$600, que seria o terço de férias. A gente agradece então ao nosso professor Andri. No futuro breve, aí, de alguns dias, você dê 10 para nós, ok? Fechado.